Bom, gente, eu tô aqui numa entrevista muito privilegiada, né? Foi difícil, mas eu consegui, ao lado do governador Ratinho Júnior, ele que está de passagem por Cascavel. Tudo bom? Obrigado por dar essa entrevista aqui para a KTV. Eu que agradeço. Governador, seguinte, vamos começar falando sobre um assunto que tem a ver com a nossa região, que não é uma herança que existe aí para nós, é a questão do centro de atletismo. Uhum. Que ali foi uma promessa que vinha para as Olimpíadas ainda, as Olimpíadas já foi há muito tempo e nada aconteceu. O Estado pretende fazer alguma coisa? Tem como fazer alguma coisa ainda com aquele espaço? Veja, essa é uma obra do governo federal, né, que foi feita alguns anos atrás, esse investimento. É uma obra grande, um investimento acho que passou de 25 milhões ali. Enfim, é um centro de excelência que nós não podemos deixar que não seja aproveitado. A ideia tem um recurso ainda a ser colocado da parte do governo federal para finalização, e tem uma pequena parte também do governo do estado que a gente vai obviamente cumprir com a nossa parte, que tinha projetos elétricos, hidráulicos que ainda deveria ser apresentado, que agora está sendo finalizado. Nós tentamos buscar uma saída, uma solução para compartilhar aquele espaço, fazendo com que o colégio militar pudesse ser naquele empreendimento. Mas enfim, o Ministério do Esporte entende que não é possível, porque senão mudaria o objeto da construção. Então a ideia é fazer com que esse centro de excelência de atletismo ele possa ser usado para sua finalidade, né? A ideia é trazer atletas do Paraná todo, a gestão junto com a prefeitura, e de alguma maneira fazer com que aquilo realmente possa gerar mais atletas para o estado e a gente possa exportar esse talento. Mas a sua opinião, falando como a sua visão de gestor mesmo, foi um erro ter projetado aquilo? Porque assim, o atletismo é um esporte que não é tão popular e olha como é que ficou aquilo, né? Foi um erro estratégico? Veja, eu não vejo como um erro estratégico, acho que foi um ganho para a cidade. Mesmo não sendo um esporte popular, é um esporte que tem que ser incentivado, né? Você tem aí talentos nessa área de diversas modalidades, e o Brasil não pode ser apenas o país do futebol, nós temos que criar outras oportunidades. O que não pode é não haver gestão naquele empreendimento. Então, se ficasse abandonado, seria um problema. Mas eu acredito que com a finalização da obra, há todo o interesse do governo federal, em especial da área de esporte, há o interesse da parte nossa do esporte também, da Paraná Esporte e da própria prefeitura, em fazer com que ali possa ter jovens talentos trabalhando no sentido de se profissionalizar cada vez mais. Certo. Governador, o senhor tem, volta e meia, a gente vê na Noticiário Nacional que tem reuniões com o presidente da República e tem debatido essa questão da Previdência também, né? Que os estados ficaram de fora, embora o Senado pode ser que coloque. Qual que é a tua opinião aí? Tem que entrar os estados? E se não entrar, vai ter uma reforma própria da Previdência do Estado? Primeiro que a reforma da Previdência, ela é fundamental, não é para o governo federal, não é para os governadores, é fundamental para o Brasil. Os estados, o país vai quebrar, ou quebraria, se não tivesse tido a aprovação, pelo menos em primeiro turno, da reforma da Previdência. Hoje o déficit dos estados, em especial de todos os estados do Brasil, ele chega a 1 trilhão nos próximos 10 anos, que é o que o governo federal vai economizar praticamente nessa reforma. Então nós teríamos aí um outro trilhão a ser buscado no sentido de modernizar esse sistema. O Paraná hoje tem um déficit de 8 bilhões por ano, tem crescido 700 milhões, esse ano vai crescer o nosso déficit, o ano que vem vai chegar a 1 bilhão o déficit. Então assim, a arrecadação do Estado não acompanha esse volume de pessoas que estão se aposentando, servidores, e que têm o direito de receber a sua aposentadoria. Então nós temos que modernizar isso. Todo o país, no mundo todo, em especial os países do primeiro mundo, a cada 30, 20, 40 anos fazem uma modernização da Previdência. Por quê? Porque a nossa Previdência, as pessoas morriam, né, mais ou menos com 70 anos de idade. Hoje as pessoas, a taxa média tem crescido 75, 80 anos, é a vida, vamos dizer assim, útil de uma pessoa. Então o prazo, né, das pessoas viverem aumentou e tem aumentado, e que bom que isso tenha acontecido. Então tem que se modernizar. Você pega Minas Gerais, eu estava falando com o governador de Minas, chega a praticamente 18 bilhões o déficit
por ano. Nós temos o Rio Grande do Sul, nosso estado irmão vizinho, que chega a 12 bilhões. Então assim, se não houver uma modernização, os estados vão quebrar, né? E não justifica o estado quebrar, tem que ter o bom senso da sociedade, que hoje a opinião pública está favorável com que isso aconteça, para que a gente faça uma reforma da Previdência em todos os estados. Então, assim, mesmo que não passe nesse pacote do governo federal, o estado pode fazer a sua própria. Nós vamos fazer a nossa lição de casa, nós faremos. Certo. E vocês têm pressa, uma coisa para o início do ano que vem? Como que você projeta? Nós vamos esperar ver se o Senado vai fazer a PEC que faria com que os estados pudessem fazer parte dessa reforma da Previdência do governo federal. Se não houver avanço no Senado, nós vamos imediatamente encaminhar a nossa. Sim. Agora, uma pergunta assim, meio de projeção política assim para o teu futuro. Você sonha em, sei lá, um dia concorrer à presidência da República? Até porque você carrega um nome conhecido no Brasil inteiro. Isso tem um capital assim que pode abrir muitas portas. Você pensa nisso? Olha, eu confesso para você que o meu sonho eu realizei como homem público, que é chegar ao governo do estado. Eu tenho um outro sonho agora, que é fazer um governo bonito, que é fazer um governo onde as pessoas tenham um orgulho, fazer com que o Paraná possa ser um grande protagonista do Brasil. Acho que nós já estamos conseguindo fazer isso. O Paraná passou a ser um estado respeitado no país, a gente tem conseguido consolidar o estado nesse sentido. Enfim, eu acho que é a vida que tem que me dizer aí qual é os próximos passos, mas não tenho essa ambição. Tem esse sonho, não? Não tenho essa ambição. Eu acho que, obviamente, para qualquer ser humano brasileiro, né, homem ou mulher, seria uma honra poder chegar ao maior posto político do país, ser a maior autoridade do país. Mas não é algo que é a qualquer custo. Eu estou muito feliz onde eu estou, quero passar por essa etapa da minha vida, deixando uma marca de fazer o Paraná ser um estado melhor que eu peguei. Governador, daqui a pouco a gente vai passar pelo Trevo Cataratas ali, e antes da gente chegar ali, eu queria fazer uma pergunta sobre o DR, né? A gente sabe que teve todas essas denúncias envolvendo o departamento, até, não sei se foi ventilado nos bastidores, se vai ser real uma possibilidade de mudar o nome para tentar trazer um ar novo para esse departamento. O que mudou, assim, principalmente para tentar tirar essa mancha de corrupção que ficou nesse departamento? Olha, o DR, nós estamos reconstruindo ele, né? É importante registrar que nós assumimos a Secretaria de Infraestrutura. O DR não tinha nem computador, porque a Polícia Federal já tinha levado, enfim, para provas e fazer qualquer tipo de investigação. Hoje tem uma equipe extremamente capacitada, tem o Coronel Zampieri, que é um homem que eu trouxe do Exército, o primeiro aluno das Agulhas Negras, quer dizer, uma alta capacidade técnica, uma equipe muito boa. O secretário Sandro Alex é um bom secretário, que também é muito ágil no seu trabalho. E nós estamos fazendo todo um planejamento para o estado, para fazer o Paraná uma central logística do sudeste e do sul do país. Nós estamos geograficamente muito bem posicionados no mapa, vamos dizer assim, da América do Sul. Então nós temos que nos posicionar nesse sentido. Existe uma reconstrução, hoje o DR é um órgão que tem credibilidade. Nós implantamos o Compliance na Secretaria de Infraestrutura, que é uma metodologia para você evitar com que haja corrupção. Claro que você dizer que não pode acontecer algum dia, porque isso vai muito da pessoa. Sim. Mas nós estamos fazendo todo um trabalho para criar ferramentas administrativas para que isso não ocorra. E hoje, se você falar com as empresas, prestadores de serviço, o próprio Ministério Público, vai ver que existe uma grande credibilidade hoje no DR, é uma nova vida. Mas não vai mudar o nome do departamento? Não sei se isso faz diferença também. Não sei se faz, eu acho que o que faz diferença realmente é a metodologia de trabalho. Agora, se lá na frente a gente entender que pode ser uma alternativa até para dar novos ares, vamos dizer assim, para esse órgão, a gente pode avaliar. Certo. Governador, gostaria que o senhor falasse aqui também sobre o aeroporto, né? Então vai ser prorrogado esse prazo para pagar as indenizações. Isso porque a gente sabe em que contexto que foi dito que seriam pagas as indenizações para o aeroporto regional em plena campanha eleitoral ano passado. Essa sua decisão de prorrogar, ela considera esse contexto que foi lançado, que era mais político mesmo? Ou não? Por que o senhor vai decidir? Veja, na verdade eu não prometi o aeroporto regional, sim, né? Sim, foi outra governadora. Mas assim, a gente respeita, acho que é uma demanda importante para o Oeste, existe todo um trabalho das lideranças locais. O que o governo do estado está fazendo, da nossa parte, é criar esse ambiente para que possa haver um investimento no futuro. Falando com a Secretaria de Aviação Civil, nas reuniões que eu tive, não vejo a médio prazo esse investimento do governo federal. Por quê? O governo federal está focado em fazer as concessões dos aeroportos existentes, não só do Nordeste, como já foi feito, mas também do Sul. No Paraná serão 4. E hoje o aeroporto de Toledo está indo muito bem,
E nós temos o aeroporto de Cascavel, que teve um investimento de aproximadamente 25 milhões, que também vai ter aí um ganho, vamos dizer assim, na sua capacidade de transporte de passageiros. Então isso vai dar uma sobrevida grande para o aeroporto de Cascavel. Agora, não acho que a gente também deva diminuir a possibilidade de lutar por um aeroporto regional. Acho que isso, em algum momento, vai acontecer. Nós temos o compromisso de manter a desapropriação, acho que é importante. Nós só temos uma discussão jurídica que a Procuradoria do Estado está avaliando, porque você não pode fazer uma desapropriação sem que haja o compromisso do investimento. Como nós não temos ainda a certeza do investimento da Secretaria de Aviação Civil, está esse imbróglio. Mas da nossa parte, aquilo que juridicamente for permitido, nós vamos avançar. Mas nós vamos lançar em breve um projeto chamado Voe Paraná, que é aumentando o número de voos para todas as regiões do estado. Cascavel, vamos ativar aeroportos que estão desativados em cidades menores. Então isso agora no início de agosto, se Deus quiser, estamos lançando. Tem gente que se fala na possibilidade de se incentivar o ICMS da querosene para melhorar e atrair mais voos para cá. Essa é uma das alternativas. Uma das alternativas é essa, e a outra é a gente poder, com algumas empresas que estão no mercado, incentivar para que elas possam abrir novos voos em outros aeroportos, não só os que já operam. Teve um período de greve agora que acabou de terminar. O senhor esperava essa resistência já no seu primeiro ano de governo dos servidores, já exigindo coisas já no primeiro ano do mandato do seu governo? Veja, eu não acho que são os servidores, eu acho que são alguns sindicatos que acabam querendo falar pela maioria e na verdade não é, até porque a grande maioria das escolas acabaram não entrando em greve. É o direito, obviamente, dos sindicatos em querer protestar de alguma maneira por reivindicação, mas é importante também colocar que a minha função não é deixar com que o Estado chegue como chegou a outros estados, que a ponto de não poder pagar o servidor e também não conseguir honrar os seus compromissos com os aposentados. A minha função como governador é ser o guardião do orçamento, é manter as contas equilibradas. Dentro das possibilidades, a gente vai avançando. Não é a greve que vai fazer com que a gente tome qualquer tipo de atitude irresponsável. Mas acho que a gente teve uma boa solução. De qualquer maneira, a gente conseguiu avançar. Nós estancamos aí 4 anos sem ter o reajuste e vamos construindo isso para o futuro. Houve um desgaste político? Foi possível mensurar se teve um impacto, assim, que esses dias que ficaram sangrando, entre aspas, com os sindicatos resistindo e não aceitando as propostas do governo? Eu acredito que não, e também se tivesse não me preocuparia. Meu compromisso é deixar as contas em dia. Mas o paranaense é um povo que não gosta de greve. Na grande maioria as pessoas não gostam de greve. O paranaense gosta de trabalhar. Então, assim, acho que a população entende que em 4 meses de governo você não consegue fazer muita coisa além daquilo que é organizar as primeiras secretarias e organizar o Estado para o futuro. Afinal, tinha dinheiro em caixa ou não tinha? Quando 1º de janeiro de 2019? Olha, foi anunciado 5 bilhões, O que nós detectamos de dinheiro era 192 milhões para investimento. Então, era isso. Às vezes a pessoa anuncia esse volume sem falar também para a população que tem compromisso com folha de pagamento de dezembro, 13º e folha de pagamento de janeiro e a distribuição do recurso para os poderes. Mas de fato tinha 192 milhões. Isso é um bom dinheiro? É óbvio que não, eu gostaria de ter os 5 bilhões. Mas se eu olhar para os estados vizinhos aí com dificuldade, inclusive de pagar a folha de pagamento, eu tenho que ficar feliz. A gente acabou de passar pelo Trevo Cataratas. O que o senhor pretende fazer com ele? Que até a gente teve a sorte de não parar no sinal fechado aqui, Olha, esse é um grande problema logístico aqui de Cascavel, que atrapalha toda a região oeste. Nós temos um problema que essas aqui são rodovias federais, então o estado tem limitações de investimento. Acho que é possível construir uma solução junto com o DENIT para que o Estado possa colaborar. Nós temos 2 alternativas. Um é o contorno norte, que a gente parece que existe um projeto, a gente está levantando agora no DENIT também, que é um projeto básico. Se realmente existir esse projeto básico, nós vamos trabalhar para fazer em cima de uma licitação de RDC, que é um regime diferenciado de contratação, onde a empresa que ganha a licitação, ela faz o projeto executivo e faz a obra. E também nós estamos vendo se a concessionária atual, ela tem esse projeto do Trevo Cataratas. Qual que é o nosso grande problema? O problema não é nem atrás do dinheiro. O dinheiro a gente pode ir atrás, fazer empréstimos e conseguir fazer a obra. O problema é ter o projeto executivo.
Um projeto como esse do Trevo, ele, no mínimo, você licitando e a empresa que ganhar fazer o projeto leva 1 ano e meio, 2. Então, se a gente conseguir, ou o do contorno, ou do Trevo Cataratas, o qual a gente conseguir resolver antes, é o que a gente vai dar início. Mas é que o Cataratas teria esse projeto pronto, é verdade que tem? Pois é, nós não temos isso oficialmente. Tem de pessoas que dizem que existe esse projeto. Então, nós estamos oficializando a empresa para ver se ela poderia doar o projeto, que eu também não tenho como comprar sem licitar. Então, você vai ver se ela doaria esse projeto e daí, se ela tiver, aí a gente consegue dar sequência nessa obra. Não tem nenhuma viabilidade de repente, mais adiante, a empresa que eventualmente vencer a licitação, ela pagar por esse projeto? Não sei se não tem nenhuma alternativa. Um jurídico, né? Certo, se é possível ou não. A lei restringe muito esse tipo de questões na licitação. Mas enfim, se não haver o projeto, não tiver o projeto pela concessionária e nem tiver o projeto do contorno, que a informação que a gente tem que pelo menos o projeto básico existe, aí nós estados nós estamos lançando um projeto que é o banco de projetos, vai ter que licitar o projeto para fazer. Certo. Isso seria para quando, assim, se fosse estimar, governador? O banco de projetos... Seu governo ainda. Não. O banco de projetos nós vamos lançar agora em agosto. Sim. Né? Só que, como eu disse, tem aí o prazo de licitação, fazer o edital e tal. A gente espera aí o quanto antes, mas a gente tem que cumprir essas regras, infelizmente. E como é que foi lá nos Estados Unidos, sua viagem, que trouxe de novidade aí para nós? Olha, foi 3 agendas boas lá nos Estados Unidos. Uma foi na ONU. O Paraná foi o único estado convidado a falar sobre as ODS, que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. O Paraná é o estado mais avançado nessa área, que engloba uma série de metas, né? Desde melhoria na qualidade da água, questão ambiental, erradicação da pobreza, enfim, diversas áreas. O Paraná é o estado que mais tem avançado e eu fui o primeiro secretário de Estado na época do Brasil a fazer parte das ODS. Então é um compromisso que eu já tinha lá de trás. Sim. E a gente está fomentando isso. Então nós tivemos esse evento na ONU, foram 2 dias. Aí tivemos um evento que foi o Paraná Day, que o Paraná Day foi um evento que nós já fizemos em Curitiba, reunindo os investidores do Brasil. Fizemos um em Brasília, com investidores e embaixadores de mais de 28 países. E fizemos agora em Nova York para apresentar para esses investidores de Nova York, que ali tem gente do mundo todo, o que o Paraná tem de potencial. Desde concessões de rodovias, concessões de aeroportos, PPPs na área de saúde, presídio, enfim, infraestrutura no modo geral. Saneamento é junto com a Sanepar, mas também tem algumas oportunidades de PPPs. Sim. Então foi muito bom. Já tivemos alguns resultados, né? O Goldman Sachs, que é o maior banco de infraestrutura, depois da nossa reunião, já esteve em Curitiba. Nós tivemos semana passada, ele já esteve ontem em Curitiba, os representantes. Nós estamos tendo uma reunião também com um fundo que é presidido por uma mulher que eu não lembro o nome dela, mas ela vai estar em agosto aqui no Brasil e vai nos visitar, que ela quer ser parceira de um projeto que nós vamos lançar também até setembro, que é o Banco da Mulher Empreendedora, que é um compromisso que eu tenho. Sim. E esse fundo pode ser um dos investidores desse banco. Certo. E a terceira agenda que eu fiz foi uma agenda na Microsoft, para conhecer software de segurança, que o software da Polícia de Nova York foi a Microsoft que desenvolveu em 2003, com o prefeito de Nova York, que foi o Rudolph Giuliani, que foi o prefeito de Tolerância Zero, que é onde diminuiu drasticamente a violência em Nova York. Então nós fomos lá e fomos conhecer funcionando esse projeto de software de inteligência no Departamento de Polícia de Nova York, e a ideia é poder trazer essas iniciativas aí de inteligência para o Estado. Roberto, voltando um pouco para rodovias aqui, tem essa questão da concessão. Ficou definido, então, o governo federal vai reassumir essas rodovias? Como é que está essa questão até do próximo edital, da próxima licitação? Esse é um assunto que a sociedade cobra muito, né? Nós montamos um grupo de trabalho com o Ministério de Infraestrutura e a Secretaria de Infraestrutura. Então o Paraná vai sair de 2.500 quilômetros de concessões e vai para 4.100. Nós vamos interligar corredores que ligam o estado de São Paulo, modernizando esses corredores, e também o Mato Grosso do Sul em especial, para que a gente possa atender toda essa nossa produção do agronegócio de maneira mais ágil e mais moderna.
Claro que com algumas exigências, onde a licitação tem que ser feita na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Valores, para dar transparência dos investidores que vão participar. E segundo, que os investimentos aconteçam no início do contrato, que foi o grande erro desse projeto, desse contrato de concessões do Paraná no futuro, em 97, quando foi feito, que jogou para depois de 20 anos as benfeitorias, né? E algumas nem aconteceram. Então vai ser todo ele remodelado, é considerado pelo governo federal e pelos jornais da área econômica como o super leilão do Brasil, e a ideia é justamente fazer com que o Paraná avance nessa logística que nós precisamos melhorar. Mas então tem alguma questão mais focada aqui para nossa região? Alguma exigência da BR-277? A exigência vai ser modernizar. O que vai cobrar aí? A exigência é modernizar. Modernizar é você aumentar a quilometragem em pista de duplicação, terceiras faixas, contornos que vão entrar, né? Então tem todo o estudo. Só para você ter uma ideia, o governo federal está gastando agora com o BID, com o BNDES, 60 milhões de reais para o estudo só para o Paraná. Está sendo investido 60 milhões de reais só para fazer o estudo de modernização, viabilidade, né, as exigências que nós vamos fazer nessa grande consultoria. E a diferença é de uma maneira muito clara, transparente, que nós estamos fazendo com toda a população. Quero fazer uma pergunta sobre seu partido político. Tá. O governo, o Paranhos, né, o prefeito Paranhos, o governo Paranhos está no PSC, mas se fala aí que ele tem uma proximidade muito grande com o seu partido, até uma troca que o senhor mesmo fez para o PSD. Tem algum convite, tem alguma conversa para até garantir que o PSD tenha um apoio, visto que, embora o cenário aponte para outra coisa, que o Román se coloca como pré-candidato a prefeito, embora todo mundo diga que ele vai sair do partido, né? Uhum. Olha, eu confesso para você que não parei para ver essa questão partidária ainda no Paraná, porque estou muito dedicado e com foco no governo. Como a eleição é o ano que vem de prefeito, e se eu ficar agora sentando para ver o que está acontecendo em cada cidade, você acaba não fazendo a nossa missão, que é trabalhar e organizar o Estado. Mas enfim, obviamente que o Paranhos tem todo o nosso respeito, tem uma relação pessoal com ele, acho que tem sido um bom prefeito. O Cascavel está num outro patamar, né, com a gestão do Paranhos, com todas as dificuldades que qualquer prefeito de cidade grande tem. E nós temos o Jorge Lange, que é o presidente da Coapar hoje, que é o vice do Paranhos. Tem também o Román, que é um grande companheiro, um colega, um amigo que tem nos ajudado bastante. Aí eu acho que todas essas questões políticas, elas vão se afunilando lá na frente, né? Então não dá para a gente antecipar qualquer tipo de discussão político-partidária. Bom, governador, daqui a pouco a gente já chega no destino. Tem algum grande investimento que está previsto? Você está trabalhando aqui para a nossa região, principalmente, além desses que a gente já falou? O que a população do Oeste ainda pode esperar, principalmente, né? Que a gente tem tantas bandeiras aqui e durante muitos anos os governos deixaram o Oeste de lado aqui, né? Veja, nós estamos fazendo um planejamento junto com a prefeitura de alguns investimentos. Tem a Avenida Brasil, um trecho dela que ainda precisa ser modernizado, que nós estamos finalizando na Secretaria de Infraestrutura. Possivelmente, mais alguns dias, a gente vai fazer o anúncio desses investimentos aqui, para que a prefeitura possa licitar e fazer as obras. E acho que a grande demanda realmente é a questão do trevo Cataratas e o contorno, que é algo que a gente tem buscado achar uma solução. A ideia é fazer com que isso aconteça o quanto antes, uma ou outra solução para melhorar a questão da logística aqui. Nós temos o Colégio Militar, que nós estamos fazendo já, estamos nessa busca diária. Já nosso pessoal esteve aqui semana passada da Fundepar, que cuida da parte imobiliária, vamos dizer assim, das escolas, visitando o Colégio Canadá, vendo outras oportunidades, inclusive até de aluguel de alguma outra área para poder colocar o Colégio Militar. Esse é um compromisso que nós temos também. Temos o Restaurante Popular, que nós estamos organizando aqui também junto com o Norberto. Vai vir dinheiro da Secretaria de Agricultura, né? Nós estamos organizando isso, é um projeto que a gente vai fazer em várias cidades do estado. Cascavel vai ser contemplado também, avançando nisso. E a Ciasa que vai pro trevo perto de Santa Teresa. Ah, já tem um lugar? Já. Aí, o Norberto já está antecipando aí. Permuta de terreno com o município de Cascavel, doando o terreno para fazer a nova Ciasa de Cascavel. Certo, aqui próximo a Santa Teresa, então. Então, assim, tem bastante coisa boa, acho que a gente está num bom momento. Os índices de violência do estado têm caído muito. Aqui em Cascavel não é diferente. A ideia é a gente poder avançar. Isso que a gente pegou o governo com 40% dos carros da Polícia Militar e Civil na oficina. E alguns ainda estão. Então nós estamos avançando bastante, vamos entregar
Entregamos 132 viaturas esses dias, vamos entregar mais um volume grande agora em agosto, final de agosto. Então a gente está agora reequipando todo o estado. Beleza, então, governador. Obrigado por ter atendido agradeço. essa entrevista. Só pra ver quem tá aqui no carro também. Deputado Marcelo Miqueleto e o secretário de Agricultura, Norberto Chugatti. Deixa exprimido aí, Não, secretário. sossegado, tranquilo. Tranquilo. Franco aqui, ó. E o motorista. Ó, o Nego Franco aí. Franco. O Nego Franco. Franco, obrigada aí. Então, gente, puder ver um pouquinho aí. O homem do sorriso esbelto aí, ó. Deixa eu ver o sorriso. Isso com o governador Ratinho Júnior aqui no carro. Só pra garantir, né? Vamos mostrar de novo aqui. Então, Nego, Não, mas mostrou sim, gente. Tá bom? Obrigado por vocês todos assistirem essa entrevista na íntegra. Acompanhe sempre o portal ktv.com e a KTV.